Você percebe que os tempos mudaram quando a gente volta a falar de AMD como o melhor CPU gamer do mercado. Eu sei, parece um vídeo datado, tipo de 2006, mas não, a gente tá pra lá de 2020 e a gente tem hoje a AMD na frente nos processadores. E muita gente ainda tá tendo dificuldade para se acostumar com isso, inclusive a Intel. E parece que não percebeu ainda que a AMD realmente chegou e passou. E o consumidor também parece que ainda não percebeu isso e muita gente ainda vive com esse pequeno preconceito com a AMD. E na verdade esse preconceito é ainda maior quando a gente fala das placas de vídeo. E aí quando isso acontece também não dá para culpar só o consumidor. Afinal, a AMD não tem exatamente feito um grande trabalho, pelo menos no segmento entusiasta, desde a série HD 7000, mais ou menos, para ser específico. Mas, mostrando que os tempos realmente mudaram, parece que a AMD realmente lançou o Ryzen das placas de vídeo. De monte? De monte? O que tá acontecendo? Tô ouvindo uns barulhos aqui, cara. Barulho? Sim, alguma coisa como se fosse, sei lá, explosões. Ah, é que eu tô jogando aqui. Você tá jogando. Nem me chama. Não, pera. Eu reconheço esse barulho. Eu acho que é World of Tanks! Sim, World of Tanks, que tá patrocinando o vídeo de hoje. World of Tanks é um game gratuito para PC com mais de 100 milhões de jogadores no mundo todo. Ele possui mais de 550 tanques de guerra, com tanques leves, médios, pesados, caça-tanques e artilharias, o que garante uma infinidade de táticas diferentes possíveis com diversos veículos e também em diferentes mapas. São mapas nas florestas, cidades, no perímetro urbano, industrial, no deserto, várias possibilidades para você poder fazer estratégias com seus amigos também. E o mais legal de tudo é que o game tem inspiração e fundamento histórico, que garante a maior fidelidade possível num game relacionado aos veículos, aos tanques de guerra que estão disponíveis para você escolher. Ao ganhar experiência no game, você pode fazer upgrades no seu tanque de guerra e transformar ele numa verdadeira fortaleza de aço. E você não vai poder utilizar a desculpa do ping, não vai poder dizer que morreu por causa do ping, isso porque tem servidores locais, então você vai jogar com uma latência muito baixa. O mais legal de tudo é que a galera do World of Tanks está sempre ouvindo um feedback, o que garante melhorias no game de acordo com o feedback da comunidade. Durante o registro, utilize o código TANKTASTIC para ganhar 7 dias de conta premium, 500 de gold e o tanque de guerra T-127 soviético no Tier 3. Então você tá esperando o quê? Corre lá, baixa o game e chama seus amigos para jogar. Todo mundo, chama os amigos para jogar, não vai jogar sozinho, né? E a pergunta que todo mundo lá na Nvidia pode estar se fazendo nesse momento é: será que ninguém viu isso chegando? Será que vou ter que voltar agora para a cozinha para fazer uma outra placa de vídeo? É o que deve ter dito o Jensen, certamente foi isso, segundo relatos. E isso tudo por conta do lançamento das RX 6000. Finalmente tivemos o lançamento da série RX 6000, que obviamente é sucessora da linha RX 5000. Quer dizer, não tão obviamente, afinal as antecessoras da linha RX 5000 foram as Vega. Meu amigo, as Vega. Lembra delas? Não lembra, melhor não lembrar. Nem a AMD quer lembrar, assim como a AMD também não quer lembrar das Fury e não quer lembrar muito da série R9200 ou R9300. O que ela quer falar mesmo é da linha RX 6000, que teve os seus dois primeiros modelos lançados, a RX 6800 e 6800 XT. As placas vêm para concorrer com as placas da Nvidia, a RTX 3080, sim, você ouviu certo, a RTX 3080 mesmo, sabe aquela que a Nvidia mostrou como uma placa mais rápida para games e tal? Essa mesmo. Sim, eu sei que parece estranho porque fazem várias gerações que a AMD não traz nada para disputar com high-end. Na geração anterior nós tivemos a 5700 XT como uma placa mais poderosa da AMD. Na verdade nós tivemos a Radeon 7, mas vamos deixar essa história para lá porque nem conta. A RX 5700 XT foi a placa mais poderosa que a AMD teve na geração passada. E o melhor que ela conseguia fazer é disputar com uma RTX 2070 Super ou com uma RTX 2080, em alguns casos até com a 2080 Super. Mas se a gente voltar uma geração anterior, a gente teve as Vega 56 e Vega 64, que disputavam na melhor das hipóteses com a GTX 1080. Mas se a gente voltar mais um pouco ainda na série 900, nós ainda temos placas para tentar disputar com high-end. Foram as famigeradas Fury e Fury X. A Fury X, na melhor das hipóteses, disputava com uma GTX 980 e ela tentava chegar numa 980 Ti, mas ficava por aí mesmo. Antes disso, tivemos as R9200, R9300, que a gente bota mais ou menos no mesmo balaio, afinal foram requentation as R9300, mas a R9290X acho que foi uma das últimas que conseguiu fazer frente de fato com uma placa da Nvidia, até a Nvidia lançar outra e atropelar. Mas onde a disputa aconteceu de fato foi na série HD 7000. Lembra? HD 7970? Ah, que belos modelos de placas.
Meu Deus, que design maravilhoso, exceto aquele modelo de referência da AMD que a gente não quer lembrar muito. Mas essa foi a época onde a AMD de fato brigou pela liderança. Fazem muitos anos, então é compreensível que você não queira acreditar que a AMD foi capaz de disputar com uma poderosíssima RTX 3080 que atropelou a RTX 2080 Ti, que atropelava a placa da AMD na geração passada. Mas aparentemente é isso que aconteceu. Nos testes em games, como foi visto nos vários reviews divulgados até o momento, a RX 6800 XT conseguiu trazer uma performance na casa da RTX 3080. Uma diferença que às vezes fica na casa dos 6%. Dependendo dos games, você vai ter mais desempenho numa 6800 XT ou mais desempenho numa RTX 3080, que é de fato o que a gente quer ver. Concorrência, a placa não precisa exatamente ultrapassar em todos os games. Mas a verdade é que na média dos games ela consegue, tanto em 2.5K quanto em 4K, trazer uma performance muito boa. E isso acaba ficando ainda mais interessante quando a gente lembra que, na verdade, a RX 6800 XT ainda custa $50 a menos. Ou seja, ela custa mais barato do que a RTX 3080. Mas nós tivemos também a RX 6800, a não XT no caso. E essa placa consegue basicamente destruir a RTX 3070 em todos os testes, mesmo com Ray Tracing. Na verdade, o desempenho dela acaba sendo mais interessante até do que a própria RX 6800 XT. Ambas as placas trazem 16 GB de memória, o que a gente não conseguiu encontrar nenhum game que estourou essa VRAM por enquanto, exceto Godfall, que é um título bizarro, por sinal, e que agora só tem Ray Tracing para AMD, para NVIDIA não está liberado. Enfim, a hipocrisia. Nós temos um modelo de referência que, mas não lembra nem de longe os modelos de referência das gerações anteriores, nem o da série HD 7000, nem o da série RX 6000. Diga adeus para os modelos Blu-ray e seja bem-vindo o modelo Triple Fan. A gente tem um modelo que lembra muito o modelo Founders Edition da geração anterior da NVIDIA, aí no bom sentido, e a gente tem uma placa que lembra bastante os modelos Custom, a RX 6800 XT um pouco mais alta, um pouco mais larga, e a 6800 um pouco mais fina, mas ambas as placas trazendo um design e trazendo um projeto muito capaz. O design ficou realmente muito bacana, ninguém teria problema de usar essa placa num setup, exceto que poderia ter sido RGB, aquela contorno vermelho e a luz escrito Radeon. Mas tirando esses detalhes, foi um design revolucionário dentro da linha da AMD. A gente ficou realmente preocupado quando a gente viu a NVIDIA com esse modelo muito revolucionário em relação à geração anterior e pensou, o que será que a AMD vai conseguir trazer? E ela conseguiu trazer uma resposta capaz. A gente tem um modelo de referência que vale a pena ser comprado. Você não precisa correr para os modelos custom e, na verdade, vai ser uma missão bem difícil para as parceiras trazerem os modelos custom capazes de trazer uma performance superior ou que convença você a pagar um pouco mais do que o modelo de referência, que é bonito, que é eficiente e que traz um belo projeto. Além disso, os modelos de referência chegam só daqui uma semana, pelo menos nos reviews, porque nas prateleiras... Sei não, hein? Se tá faltando modelo de referência até para reviewer? E como era esperado, a AMD realmente copiou a NVIDIA nos estoques. Não tem nenhum estoque de RX 6000 no Brasil, deve chegar nas próximas semanas. E mesmo lá fora, praticamente não existem placas disponíveis. Os estoques acabaram em segundos e a questão da quantidade de unidades enviadas ainda é um segredo. Ninguém sabe realmente quantas placas foram enviadas. A AMD promete que mandou várias placas, enquanto que as lojistas dizem que não receberam muitas placas, não. E se você já ficou contente com o desempenho da 6800 e 6800 XT, ou pelo menos com a concorrência que a AMD trouxe para o mercado, saiba que ainda tem a 6900 XT, que vai ser lançado no próximo mês e que promete trazer uma concorrência para a RTX 3090, simplesmente a placa de vídeo mais poderosa que a NVIDIA trouxe para o mercado até o momento. E se a gente pegar os dados antes do lançamento da AMD com as RX 6000 e comparar com os reviews pós-lançamento, eu acho que os números apresentados na RX 6900 XT podem ser esperados para os reviews. Apesar de não ter apresentado o DLSS, a AMD também trouxe alguns extras com as suas placas no pacote do Fidelity FX, incluindo o VRS e algumas outras melhorias que vão ser implementadas nos games, mas que dependem dos desenvolvedores.
anteriores. Então não é exatamente como se você apertasse um botão e simplesmente ativasse tudo isso. Uma das implementações mais interessantes foi o SAM, o Smart Access Memory, que aumenta o desempenho das placas combinados com os CPUs Ryzen 5000, a plataforma X500 da AMD e as placas RX 6000. O que ele faz basicamente é utilizar a largura de banda do PCI Express 4.0 para otimizar a comunicação entre o CPU e as GPUs, utilizando também o acesso à memória de vídeo bem mais rápida. E isso foi realmente um diferencial, a gente vê um ganho de desempenho bem interessante em vários games e em vários casos. Em alguns outros a gente não vê muitas melhorias, mas na maior parte dos casos você vê um ganho entre 4 até 10, 12%, dependendo dos casos. É uma performance bem interessante, principalmente se a gente pensar que combinada a plataforma toda da AMD teria um diferencial em relação à concorrência. Exceto que a Nvidia também resolveu jogar uma água no chope no lançamento e antes do lançamento dizer que na verdade ela também pode fazer isso com as suas placas e está fazendo no momento e que na verdade isso é possível até com os processadores Intel ou mesmo com os processadores AMD da geração anterior. Então parece que o tiro do marketing da AMD saiu pela culatra e quando ela saiu com essa performance todo mundo falou, uau, que coisa diferenciada, e depois todo mundo, pera, ou seja, eu com o meu Ryzen 1000, 2000, 3000, com o meu Intel também poderia ter esse desempenho e você não me disse, AMD? Mais uma marquetada que poderia ter passado, mas o lado positivo é que já que a AMD tomou essa iniciativa, agora todo mundo pode ter isso em breve e talvez se ela não tivesse feito isso, a Nvidia teria deixado para lá também. Mas no geral o desempenho foi muito bom. E não foi só o desempenho que foi bom. O consumo das placas também foi muito baixo. Vocês lembram nas gerações passadas, quando a Nvidia fazia questão de mostrar, olha o desempenho dessas placas, que maravilha. E olha o consumo que a gente tem, olha essas placas da AMD, que coisa horrível, que consumo enorme, aquelas maravilhosas barras quilométricas mostrando o consumo. E adivinha só, parece que o jogo virou. As placas da AMD são mais eficientes, têm um TDP mais baixo, um consumo mais baixo. E não para só por aí, as placas também são frias e silenciosas. As GPUs conseguem trabalhar numa frequência muito alta, na casa dos 2.3 GHz. Eu sei que não é exatamente tão alto se você considerar os clocks das RTX 3000, mas se você considerar os clocks das placas das gerações anteriores da AMD, é um clock muito bom. Então, a gente tem realmente uma placa muito interessante. Eu sei o que você quer saber. Onde tá a tua placa do review? E o desempenho Ray Tracing. A AMD não quis falar no desempenho no lançamento. Lembra quando eles fizeram o lançamento? Falaram Ray Tracing. Então, vai ter Ray Tracing, vai ser legal. A gente vai falar disso aí mais pra frente. Mas todo mundo quer saber do Ray Tracing. E aí, mas a AMD trouxe mesmo o Ray Tracing? Agora a AMD tem Ray Tracing nos consoles. Caso você não saiba, os CPUs e as GPUs, ou as APUs, ou o que realmente move os consoles da nova geração, são produtos AMD. Nós temos GPUs RDNA 2 e nós temos CPUs Ryzen Zen 3. Então, o que a gente tem é basicamente uma caixa econômica capaz de... Não é essa caixa econômica. Uma caixa econômica capaz de rodar games com Ray Tracing. Então é de se esperar que as placas de vídeo da AMD, que compartilham a mesma arquitetura, tragam Ray Tracing. E elas trouxeram. Indo de encontro com os números que foram vazados antes do lançamento, as RX 6000 realmente trazem um desempenho bem interessante em Ray Tracing, mas em 2.5K. Quando chega no 4K, ela dá uma patinada e começa a ficar ainda maior a diferença em relação às placas da série RTX 3000. Sim, caso você tenha notado, os gráficos não estão errados na escala. As placas da série RTX 3000 realmente abrem bastante em relação às placas RX 6000. Especificamente a RTX 3080, que abre uma diferença maior. A RTX 3070, que tem um desempenho na casa de uma 2080 Ti, ainda tem uma performance próxima, mais de uma 6800 XT. O que a gente vê ali é uma placa da geração atual, que na verdade no Ray Tracing concorre com as placas da geração anterior. Isso se a gente colocar uma 2080 Super ou uma RTX 2080 Ti é mais ou menos onde o desempenho da RX 6800 XT se encaixa em Ray Tracing. E ainda tem um Plus, ou não tem um Plus no caso, não tem o DLSS. A AMD prometeu que vai trazer o Super Resolution, que seria a resposta para o DLSS, que nada tem a ver com o Fidelity FX, ou com o Image Sharpening, que eles basicamente fazem um downscaling e tentam melhorar com algumas técnicas a qualidade da imagem. Não é a mesma coisa do que o DLSS, que reconstrói de fato a imagem. E agora, com o DLSS 2.0, por exemplo, você consegue uma reconstrução de imagem para uma resolução maior e consegue uma qualidade igual ou até superior à resolução nativa, algo que a gente ainda não vê do lado da AMD e faz bastante falta. Vale a pena ativar o DLSS, aliás, nem faz sentido você não ativar o
o DLSS, sendo que ele traz esse ganho de desempenho. E mesmo nos games onde você pode usar só o DLSS, é realmente uma diferença muito brutal em desempenho, porque além de não ter o hit do Ray Tracing, você ainda tem o DLSS para tirar essa diferença. Um dos exemplos é Control, que traz todos os efeitos possíveis, e as implementações que são mais interessantes como o DLSS no Call of Duty Cold War, onde você pode usar independente do Ray Tracing e conseguir mais FPS num game que é competitivo. O grande ponto negativo disso tudo é que a gente ainda continua com poucos games com Ray Tracing. A gente teve a nova geração de consoles chegando, a gente teve alguns games que foram lançados com Ray Tracing, mas a gente ainda tem uma biblioteca muito pequena de Ray Tracing, o que com certeza pode pesar na hora da decisão. Esperam-se lançamentos com Ray Tracing no decorrer da nova geração, que vai durar vários anos, mas normalmente você compra a placa de vídeo para agora, não muito para o futuro, até porque no futuro nós teremos outras placas. Então, tudo que nós vimos de performance e desempenho das RX 6000 joga a favor. Se você está pensando em comprar uma placa de vídeo agora, para 4K ou para 2.5K, com certeza as RX 6000 são placas a serem consideradas. Ainda mais se a gente considerar a diferença de preço. O difícil é justamente o preço. Aqui essas placas chegaram custando na casa dos R$6.000, na casa dos R$5.000 para 6.800 e na casa dos R$6.000 para 6800 XT, o que é uma diferença enorme de preço do que se esperava do lançamento das RTX 3080, que por sinal também se encontram bem caras aqui no Brasil. Mas tudo vai depender de preço e disponibilidade, afinal se você busca somente o desempenho bruto, a RX 6800 XT no momento é um melhor custo-benefício. Pelo menos no papel, afinal, nas prateleiras o preço pode mudar bastante e também tem a questão da disponibilidade. Atualmente, a melhor é a que tem na prateleira e o melhor custo-benefício é a que tem para comprar. A 6800 traz um desempenho superior à RTX 3070, traz um desempenho muito próximo à 3080 e à 6800 XT e força a Nvidia a trazer uma 3070 Ti que não existe no mercado, ou uma 3070 Super, para poder preencher essa lacuna. Como em várias outras gerações, até mesmo quando a geração HD 7000, como a 7970 e a 7950, onde a 7950 era uma melhor escolha, apesar de não ser a mais rápida, era o melhor equilíbrio. A 6800 também parece o melhor equilíbrio. Se você está buscando uma placa para experiência em Ray Tracing, ou se você realmente acha que vai fazer diferença para você na sua biblioteca de games o DLSS, não tem nem o que contestar. As placas da Nvidia ainda continuam sendo uma melhor opção. Então é como se a gente estivesse com uma placa disputando com a série RTX 3000, mas na verdade no Ray Tracing disputando com as RTX 2000. Então basicamente é como se a AMD estivesse na geração atual da Nvidia em desempenho bruto, na geração anterior em Ray Tracing, mas não tivessem nenhuma geração do DLSS, já que ele não existe. Agora, se isso vai ter o mesmo resultado que nós tivemos no mercado de CPUs, só o tempo dirá. A Intel ficou para trás nos CPUs e a série RDNA 3 da AMD realmente promete. Se a gente tiver um DLSS da AMD capaz, se a gente tiver uma evolução no Ray Tracing, com certeza a Nvidia vai ter sérios problemas na próxima geração. Afinal, ela já enfrenta nessa geração, onde o mercado de games de Ray Tracing ainda é bem escasso e a opção está ali com basicamente o mesmo desempenho para os games tradicionais, por assim dizer. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam do lançamento das placas da nova geração? Vocês curtiram o desempenho? O que vocês acharam do desempenho em Ray Tracing? Vocês acham que ainda é um grande diferencial o DLSS e o Ray Tracing nas RTX? Você iria de RTX 30 ou de RX 6000? Tá ansioso pelo lançamento da 6900 XT? O que você achou do desempenho e do preço das placas? Deixa aí nos comentários. Se você gostou, se você curtiu esse vídeo, deixa um like. Se você ainda não é inscrito do canal, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos, quando um dia a gente deve trazer os testes das RX 6000 e comparar com as RTX 3000, e a gente se vê por aqui. Valeu, falou e até a próxima!